Acompanha comigo e a gente comenta na sequência, tá? Você sabia que a Bíblia foi adulterada? É. Para isso você tem que saber os originais. Essa passagem aqui, você que é o sabichão da Bíblia, onde é que está? Você não sabe, né? Mas eu sei. Está em 1 João. E aqui é 1 João capítulo 5. No verso 7 e 8 tem um grande problema aqui. Um acréscimo. Sim. É tão acréscimo que as próprias Bíblias, pode conferir na tua aí, tem o sinal de colchete para dizer que é acréscimo. O que está aqui nessa passagem na tua Bíblia, dentro do colchete, não tem nos originais. A Bíblia portuguesada, adulterada, está dizendo assim, ó: pois há três que dão testemunho. Aqui vem o acréscimo: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra. Fecha o colchete. Essa parte em colchete não tem nos originais. Esse conceito de que os três são um, o Pai, o Verbo, ou o Pai, a Palavra, ou o Pai e Jesus e o Espírito Santo, os três são um, não existe em igualdade de atributos. Isso aqui é um acréscimo da Bíblia. Quer ver como é que está no original? 1 João 5, o verso 7 e 8. Não tem a parte ali, no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito, os três são um. Não. O original está aqui, ó. Bonitinho já para você. Está no original em grego e também transliterado para o português. Está aqui. O verso 7 começa: porque três são os que testemunham, o Espírito e a água e o sangue, e os três para uma coisa só são. É isso que está no original. Olha a diferença. Tem nada de trindade aqui, de Pai, de Palavra, ou Filho e Espírito, como os três são um. Tem nada disso, cara. É o Espírito, a água e o sangue que testemunham. Olha a diferença. Então, eu acho legal, cara, quando os pseudo-crentelhozinhos atuais vêm com um textinho isolado. Ai, aqui esses três são um. Nem na Bíblia original tem isso aqui. Bora lá. Sabe o que mais incomoda nisso aqui? É que o cara gasta 2 minutos e 30 segundos para bostejar o que não sabe. É a parte que mais me dá cãibra, né? É você ter que estompar um analfabeto funcional. Bom, analfabeto funcional não é um termo pejorativo, não é agressivo. Analfabeto funcional, a definição, é alguém que sabe escrever e sabe ler, mas não sabe interpretar. Primeiro, esse cidadão, ele não é teólogo, ele não entende nada de crítica textual, não sabe nem o que é uma crítica textual, nem como faz. Não sabe nada de hermenêutica, nada de exegese, nada do método histórico crítico, nada de interpretação de texto, tá entendendo? Tem uma coisa aqui nele aqui que eu até vou bater palmas, né? Vamos agradecer a IA por ter te dado uma resposta correta. É porque a IA erra, né? Eu tô acostumado de usar a IA, ela errar, eu tenho que corrigir ela. Vamos lá. Primeiro, gente, vamos escutar uma coisa aqui interessante. Ele está pegando um texto de João 5, primeira carta de João, capítulo 5, versos 8 a 7, para atacar a natureza trina, ou seja, a trindade que foi usada ali, né, primeira vez em grego por Teófilo, né? Depois por Tertuliano em latim. Vou chegar lá sobre isso aí. Teófilo vai usar lá a primeira vez a palavra trindade, não existe esse vocábulo. Teófilo vai usar ali o grego trias, e Tertuliano, né, lá no 213 depois de Cristo, vai usar o latim trinitas. Daí surgiu trindade. Só que a natureza trina não está atrelado à primeira carta de João 5, 7 e 8. E é aqui que é o bizarro. Que ele quer atacar a trindade usando o quê? João. Aqui é a única parte que ele acerta. Vamos lá? Mas eu quero começar falando parte por parte, esse vídeo vai ficar longo. Porque se tem uma coisa que eu me amarro é estompar esse pateta. Porque ele é fraco.
Ele é muito fraco, né? De todos ele é mais fraquinho. Vocês sabiam que a Bíblia foi adulterada? Mentira. Definição de adulteração. Adulterar é mudar, é corromper o texto, é trocar o sentido, é apagar o que está escrito no mais antigo. Tá? O que foi feito foi um acréscimo, definição de acréscimo. Não adulteraram nada, acrescentaram algo que já existia. Vamos chegar lá. E é isso que dá o problema de ouvir um aventureiro de quarto de, sei lá o que, aventureiro de internet. Aí eu tenho que ler as palavras porque é interessante, cara. Na verdade é engraçado, me amarro. É algo bizarro. Para isso você tem que saber sobre os originais. Deixa eu o HD pegar aqui. Quais seriam os originais? Originais? Dentro do método crítico histórico não existe isso, tá? Esquece isso. Não tem nada original. A forma correta, tá que nem um amigo dele, né? Tecido gramatical, é manuscritos mais antigos, nas línguas de origem. Original não tem nenhum. Os papiros mais antigos são 67, 66, 64, 66, 75, Sinaítico e Vaticano. Esses são os mais antigos, de João. Não existe texto original nenhum. Então você vê aqui que eu não falo, não é porque eu quero atacar, é porque é um cara que não tem humildade de querer aprender. É um cara que quer se validar e faz esse tipo de merda aqui. Aí tem que vir um teólogo aqui estompar, tá? Então, não existe esse papo de originais, tá? Precisa saber de originais. Não existe original, tá? Aí, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar a base dele. Uma Bíblia interlinear, pautada no Nestor Aland, tá? É uma Bíblia que foi escrita, né, criada a partir dos papiros mais antigos, que traz uma versão, a versão, tá? Quando eu falo é o conteúdo dos mais antigos, 66, 67, 75, Sinaítico e Vaticano. Não traz o grego original. Isso aqui é uma reconstrução tipográfica moderna. Não é grego uncial, maiúsculo. Isso é um grego moderno. Já falei isso aqui 300 vezes. Mentiroso para se autovalidar, tá? Então isso aqui não existe. Isso aqui é uma reconstrução. Não tem nada de grego original, tá? Aí ele diz que sabe onde está. Vocês não sabem. Vocês conhecem a Bíblia, mas vocês não sabem, mas eu sei. Primeira carta de João, primeira epístola, João 5, 7, 8. Né? Aí diz que é um acréscimo. Peraí, é acréscimo ou adulteração? Tem diferença, tá? Não sei se tu sabe. Mas tu não sabe. Vamos lá. Sim. Ele diz que nos originais, esquece isso, tá? Todo vídeo aqui, quando ele falar original aqui, você viu que eu coloquei uma interrogação. Não existe nenhum texto original. É cópia da cópia da cópia. Ou seja, chamamos isso na crítica textual de autógrafo. Não existe nenhum texto original autógrafo de João. Papo furado. Os mais antigos é 66, 64, 66 e 77, Sinaítico e Vaticano. Então, é o que eu digo. Isso é uma aventureira de internet. Então, o colchete que você encontra na sua Bíblia, ou como na minha nem tem, linguagem de hoje, nem tem. O que tem é o rodapé. Todas as versões explicam por que tem aquele acréscimo. Ou está em colchete, o colchete não significa que foi alterada. Mentira! A alteração é mudar o sentido. Acrescentar algo que já existia. Em outros textos, porque ele vai usar isso aqui para demonizar e dizer que não tem a natureza trina. E nós vamos destruir agora esse papo bonitinho. Então, o colchete é para dizer, ó, isso aqui não tem nos textos mais antigos, mas tem em outros textos, por isso que está acrescentado. Porque mesmo não tendo nos textos mais antigos,
outros textos que são mais antigos do que o próprio texto de João, que é 66, 64 e 75, mais antigo do que ele, já falam da natureza trina do Eterno. Entenderam? Vamos lá então. Então, o colchete só serve para isso, para deixar claro que houve um acréscimo de outro texto mais moderno, lá do século IX, X, II, que era um assunto que já era tratado antes do texto do Mano do P, 167, 64, 66 e 75. Muito antes já se tratava sobre trindade, ou a natureza trina, tá? Então, não tem nada a ver aqui do colchete significado de interação. Vamos lá, vai custar. O que está nos colchetes, só temos apenas... o que está nos colchetes não tem nos originais. Ah, sério? Sério mesmo? Texto original de João. Códice sinaítico. Grego uncial maiúsculo. Não existe vírgula. Não é em letras minúsculas, nem cursivas, não tem espaçamento, não tem sinais, muito menos vai ter um colchete, seu analfabeto funcional. Não existe colchete. O conceito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não existe em igualdade de atributos. Mentira. Você está usando a primeira epístola de João para tentar justificar uma das suas heresias que você propaga nessa sua bosta de canal. Mas vamos ler aqui textos que mostram a natureza do Eterno e sim, igualdade de atributos, tá? Aí ele mostra como está nos originais e mostra o quê? A bibliazinha dele, que eu tenho até uma aqui, né? Fraquinha. Comprada na Shopee. Transliteração em um grego chamado, uma versão tipografia moderna, tá? Tipografia moderna, uma reconstrução tipográfica moderna. Nada a ver com grego uncial, é só uma reconstrução do que seria o que está no Sinaítico 66, 67, 75, 64, tá? Aí ele mostra essa Bíblia original interlinear, que é uma reconstrução, tá? Uma Bíblia de Erasmus, de Roterdã, 1516 é a base. Ele diz que é original, esquece isso, não tem original, tá? Essa Bíblia que ele mostra aqui, que é uma versão interlinear, sai dos códigos 66, 64, 66 e 75. Por isso não traz o acréscimo. Por isso que ele usou ela. Só que tem um problema. Quando ele usa isso aqui para atacar a trindade, existem textos mais antigos que já falavam da natureza trina do que João, primeira epístola de João 5, 7 e 8. Tipo, as cartas de Paulo, que são os textos mais antigos que tem, achados arqueológicos do Novo Testamento. João, 1 João foi escrito ali pelo ano 64, quase no ano 70. As epístolas são do ano 50, 53. Então, tem muito que aprender sobre papirologia, manuscritologia, paleografia, fonografia. Vamos lá. Eu acho, né? Olha só a expressão do narcisista. Eu acho legal alguns pseudo-crentelhos usarem texto isolado para falar de natureza trina. Eu acho, Leão, que um pseudo-macho que se veste de mulher gato, que é um analfabeto funcional, que se tiver a oitava série é muita coisa, é muito pretensioso em querer estar falando de textos recepto. Porque eu vou te mostrar que isso aqui sai de texto recepto, tá? E não tem nada de anormal o acréscimo. Acrescentado que já existia. Então, um pseudo, né, aventureiro de internet, que se eu perguntar o que é um apóstrofo, não sabe. Se eu mandar conjugar o verbo aiteor no ariosto, não faz. E diz que fala grego. É isso aqui que eu chapo coco. É um analfabeto querendo ser entendido. Isso afronta qualquer teólogo. E olha, cara, sério, fazia tempo que eu não fazia vídeo teu, né? Mas essa aqui eu vou te estompar com todo prazer. Vamos lá. Então, o pseudo macho, que para mim homem que se veste de mulher não é homem, mulher gato, quer atacar crentes. Quem é tu? 40 anos, não tem uma mulher, não gosta de mulher, não tem filho, vive na casa de mamãe
um parasita que vive vendendo merda aqui, pseudo-cristão, para mim é um ocultista, analfabeto funcional, que fica pegando textinho querendo dar um entendido, não sabe nem qual é o nome do papiro. Então esse pseudo, sei lá o que aqui, né, Catwoman, quer passar um de intelectual na internet, né, um acéfalo, né, anencéfalo bíblico com problema no tubo neural, analfabeto funcional. Vamos lá. Então vamos lá. Os papiros mais antigos que nós temos aqui, que traz, aqui é o único ponto, cara, eu vou ter que concordar com esse anencéfalo bípede com problema no tubo neural e no córtex pré-frontal. Vou ter que concordar. Não existe essa narrativa nos papiros mais antigos, que é o 64, o 66 e 75, tá? E tem um mais antigo, o P46, no final do século I, tá? Que não traz a narrativa. Perfeito, cara, legal, ele acertou. Aí o que acontece? Vou colocar aqui, tá? P66, P67, 64, perdão, 64, 66, 75. São os textos mais antigos. Original, sua cara. Não afronte a inteligência de um exegeta, seu idiota. Não existe nada original. Não existe um texto original. Isso aqui já são cópias da cópias, tá? O 64, o 46, 175 a 225 depois de Cristo. 66, 200 a 255, 50 DC. 75, 200 a 275 DC. Sinaítico, 330 a 350 DC. Vaticano, 350 a 355 DC. Isso são os textos mais antigos, não o original. Isso na crítica textual não existe, cara. Não minta, seu analfabeto, tá? Ao afirmar adulteração, não é uma forma técnica dentro da crítica textual. Não existe nada original. Ou como nós chamamos dentro da teologia, seu analfabeto funcional, dentro da crítica textual da exegese, autógrafos, nada escrito original das mãos de João. Dentro da linguagem da crítica textual, o que se fala é manuscritos mais antigos, nas suas línguas de origem. Não, mas anti-original. Olha meus originais. Seu cara de pau com essa Bíblia da Shopee, tá? Então nós encontramos o quê? No século IX, tá? Acrescentaram isso no latim. No século quarto e sexto foi para a Vulgata Latina, né? Foi para o latim, perdão. No século XII foi para textos tardios do grego e depois receptos, tá? Então isso se chamou Coma Joanina. Coma Joanina é o nome disso, é colocar um acréscimo na descrição de João. Isso é errado? Não. Eles apenas acrescentaram algo que já era consenso entre a igreja primitiva, a natureza trina. A adulteração não é isso. Adulterar é mudar, é corromper o texto, tá? O que ocorreu ali foi uma expansão ou a glossa marginal incorporada no texto em parte da tradição manuscrita latina. Ninguém apagou nada e ninguém modificou nada. Então isso não é adulteração, seu cretino. Na crítica textual é chamado de interpolação, glossa incorporada ou expansão textual, tá? Muitos ainda dos pais da igreja já defendiam Pai, Filho e Espírito Santo como base, tá? Em outros textos mais antigos do que o P46, 64, 66, 75. Anterior João já defendia a natureza trina. Então você é um aventureiro de internet. Vamos lá. Então os textos que vão trazer essa introdução vai ser o que?
Tem vários, né? Eu vou colocar aqui só dois, tá? Os textos que traz esse acréscimo são os códices Montefortano, tá? No século XI, o Raviano, no século XII, tá? O manuscrito, o minúsculo 629, no século XIV, tá? E o que eu vou colocar aqui agora, como base, tá? Minúsculo 629, Codex, tá? Chamado também de Ottobonianos, tá? No século XIV, aqui, ó, quando acrescentaram esse acréscimo que eu vou colocar agora em grego, tá? E o Codex Montefortano, no século XVI. Daí que introduziram essa acréscimo. Isso é errado? Não. Isso não é adulteração. Isso é acrescentar algo que já existia. Por isso que as Bíblias trazem colchete ou rodapé para dizer para você, ó, isso aqui não está nos textos mais antigos não, tá? Na Bíblia está no rodapé, na minha. Tem umas que vem colchete. Nada tem a ver com a adulteração. Para dizer, eu não tenho trindade. A trindade já era tratada antes disso, seu anacéfalo. Tá? Então vamos lá. Ficou aqui os códigos, tá? Primeiro, ele diz que não existe texto nenhum, tá? Falando de a natureza, que existe uma natureza igual do Pai, Filho e Espírito Santo em atributo. É mesmo? Então agora eu vou fazer aqui uma leitura, né? Vai custar um pouquinho, mas vamos lá. Em primeiro texto vai ser Salmo. Vamos ver o que tem no Salmo aqui. Salmo 90, o Salmo de Moisés. Versículo 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eternidade. Jesus tem eternidade? Ah, não tem. Porque João 5, primeira epístola de João 5, não fala de uma natureza unitária dos atributos. Existem outros textos, o nome disso é hermenêutica. Texto mais antigo do que João. Primeira epístola de João. Vamos ver se Jesus é eterno? Apocalipse 1:8. Vamos fazer uma maratona agora aqui, viu? Apocalipse vai ficar tudo aqui, tá? Todos os textos que eu estou dizendo. 1:8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele não é? Sério? Ele não é eterno, não? Rapaz. Isso é o Filho, tá? Primeiro eu falei do Pai. Vamos falar do Espírito agora? Hebreus. Vai custar, mas vai fazer. É necessário. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Eita! O Pai e o Filho são um e nos mesmos atributos de eternidade. Não é não? Mas tu usou só João? Mas tem muito fraco, né? Tem igualdade divina? Vamos ver? João. Vamos ver se ele tem igualdade de divindade? João 10:30. O Pai, tá? O Pai, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Eita, em natureza. Então, os dois são divinos. Os dois são Deus, que é apenas um vocábulo que sai do latim Deus, da língua matrix, tá? Da ancestral proto-indo-europeia. Proto-indo-europeia, de onde sai Deus, ou Deus, luz, brilho. Os dois são divinos, Pai e Filho.
Tá? Vamos outro. Deixa eu ver o que está aqui. Filipenses, vamos lá. Vamos chegar lá, gente. Calma aí. Tudo é com calma. Filipenses 2:6. 2:6. Eu me divirto. 2:6, 2:6, 2:6. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo dela. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Divindade. E o Espírito Santo é divino, Leão? É mesmo, não é não? Eles não são um em atributos? Atos. Vamos ver. Atos. Atos 5, 3, 4. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si o dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de tê-la vendido, o dinheiro não estava em sua mão? O que o levou a pensar que fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus, divindade do Espírito Santo. Mesmo poder. Pai, Jeremias, vamos lá, a gente vai fazer aqui um tour, Jeremias o quê? Jeremias 32, já que este pateta está dizendo que não existe atributos iguais em Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá, Pai, 32, 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Poder do Pai. O Filho tem poder? Vamos lá? Mateus 28. Mateus 28. Será que o Filho tem o mesmo poder do Pai? Tudo vai ficando aqui, tá? Todos os textos. Mateus 28, 18. Então Jesus, aproximando-se dele, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Corroborando com Filipenses 2:9. Todo o poder foi dado ao Filho no céu e na terra. Então ele não tem poder como Pai? Rapaz, eu acho que o teu cursinho de 6 meses na presbiteriana não deu rock, não. O Espírito Santo tem poder? Romanos. Como Deus, como Pai, como divindade? Romanos 15, 19. Romanos 15, 19. 15, 19. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém arredores até o Lírico. Então o Espírito Santo não tem poder? Pelo poder do Espírito de Deus, aqui é ágil, Theos. Espírito de Deus tem o mesmo poder do Pai e do Filho. Como é que é o papo aí? Verdadeiros? São verdadeiros? João 17:3. 17:3, vamos lá. João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pai, mostrando que é verdade. O Filho, João 14:6. Respondeu Jesus:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Verdadeiro, como o próprio Pai. O Espírito Santo também é verdadeiro? João 16:3. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim, nem o Pai nem a mim. Estou lhe dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu avisei. Não lhe disse isso no princípio porque estava com vocês. Verdadeiro. Perdão. Não, estou lendo o texto errado. Perdão. É 13, não é 3 não. 13. Mas quanto o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Então eles não são um em atributos? Até agora eu estou vendo tudo igual. Vamos lá. São santos? O Pai é santo? Apocalipse. Vamos ver se o Pai é santo. Apocalipse 4:8. Apocalipse 4:8. 4:8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetiu sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. O Pai é santo, o Filho é santo. Vamos ver. Atos 13. Vamos lá. Atos 3:14. Atos 3:14. Atos 3:14. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse liberto um assassino. Cristo é santo? Atos 3:14 está dizendo que é mesmo atributo do Pai. O Espírito Santo é santo? O próprio vocábulo em grego já está dizendo ágil pneuma, tá? Ágil, santo. Então é bizarro. Lucas, vamos lá, Lucas 11:13. Lucas 11:13. Lucas 11:13. 11:13 vai dizer que o Espírito Santo é santo? É redundante, não é não? Espírito Santo. 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas... Não, esse aqui? Deixa eu ver aqui. É Lucas, cara. Lucas 11, versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Ágil pneuma. Espírito Santo, ágil, santo. Os três têm o mesmo atributo de santidade. Criadores, será que o Pai é criador? Gênesis 1, não preciso nem ler, eu não sei, cara, é absurdo, né? No princípio de Deus criou os céus e a terra, acabou, o Pai é criador. Jesus é criador também? Vamos ver, João. Eu não sei, né? Eu posso ler várias coisas aqui, eu poderia ler Hebreus, sei lá. Vamos ler aqui o meu roteiro. Vamos ler o meu roteiro, né? João, só de gatice mesmo. Que absurdo, né? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Rapaz, para corroborar, eu vou fechar com Hebreus. Com Hebreus. E o Filho é criador também? O Pai é criador, tem poder para criar, e o Filho não tem não? Eu não sei não, mas também tem. Então não tem nada de diferente. Os três são iguais em atributos, seu mentiroso. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Era o próprio Messias construindo, mas o Pai, tudo que existe. O Espírito é criador? Rapaz, é a mesma coisinha, é só ir aqui para Gênesis 1:2. Rapaz. Então o Espírito Santo não tem poder de criar? Já falei isso aqui 300 vezes, já preguei isso aqui 300 vezes, tá? Era a terra sem forma e vazia.
trevas cobriu o abismo, o Espírito de Deus movia sobre a face do abismo. Disse Deus, haja luz. Quem foi que foi fazer? Aqui está em hebraico, tá? A Ruach Ha-Elohim. O Espírito de Deus foi e criou. Quem é o Espírito de Deus? Hebreus 2, o próprio Filho. E o Espírito Santo? Porque eu vou mais tarde falar a concepção aqui do que é a Trindade. Eu já liguei antes. Agorinha. Encheu. O que mais? Então, é isso aqui. Então, quando ele bosteja, que não é igual, e chama de pseudocrenteiro, esse pseudo, né? Pseudo macho, que eu falo de macho é que tem um pênis, né? Que eu acho que nem tem mais. Esse pseudo macho que se veste de mulher, que isso não tem nada de cristão, isso é um ocultista, tá? Golpista, chama aqueles que não creem no que ele crê, essa almofadinha, esse tesouro da mamãe, não fale merda. Você é um analfabeto. Então ele vai falar a diferença, o quê? Ele vai falar a diferença que tá aqui, eu vou colocar aqui, tá? Primeiro, o texto, mais antigo os textos, que é o P67, o P46, 66, 77, Sinaítico e Vaticano, vai estar assim, Ro 3 Eisen Rod, Martirontes, Rot 3 Eisen Rod Martirontes, Ro Pneuma, Kai Ro, Ridor, Kaito, Rama, Kai Ro 3 Eston, Ei Eisin. O que está escrito? Porque três são os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são um. Isso aqui está nos textos mais antigos. Só que o acréscimo não deturpa isso aqui que eu li em grego. O acréscimo, vou ler aqui só um, tá? Dos manuscritos tardios. Rot 3 Esin Rod Martirontes Ento Orano Rod Pater. Aqui que começa, tá? O pai, Ro Logos, tá? Kaito Hagion Pneuma. O pai, a palavra e o filho. E o espírito, perdão, Pneuma. Aqui o acréscimo, ó. O acréscimo entra aqui, ó. Tá aqui, ó. Onde tá em negrito, tá? Vou ler de novo. Ento orano ropar pater rologos kaito hagion pneuma kai rotoi ro 3 emnes eisim. Isso é o acréscimo. Isso não adultera o primeiro, seu cretino desgraçado mentiroso, tá? Então continua. Kai 3 eisim roi martirontes enteguer to pneuma kai roridor kai torroima kai roi 3 eis torrem eisim. Nada de adulteração. Adulteração é mudar o sentido, é apagar, é distorcer. O mesmo texto está igual, só tem um acréscimo. E por que isso não é errado, Leão? Porque simplesmente João, primeira epístola de João, não é o texto mais antigo que cita a ideia de uma natureza trina do Eterno. É muito mais antiga do que a primeira epístola de João. Então a ideia de ter uma natureza trina é anterior à epístola de João. Só falando aqui, abrindo um parênteses, que a epístola de João era uma epístola disputada. Ô rapaz, o que é isso, Leão? Ela não foi aceita pelos pais da igreja. Depois de muito tempo que aceitaram a primeira epístola de João. Lamento. Só que quando tu falar isso para leigo, fica bonitinho, né? Para teólogo, eu como teu fígado. Primeiro eu usar a palavra trindade, tá? Nem existia. Os pais da igreja já sabiam antes de João, escrito em 64 a 70, no mínimo, era Paulo. Lá em 50, 53, é muito mais anterior à ideia de uma natureza trina. O primeiro a falar isso foi Teófilo de Antioquia, tá? No ano 180 depois de Cristo. Depois, Tertuliano. Teófilo usou o grego trias, Tertuliano usou o latim trinitas. Então, meu amigo, você não passa de um analfabeto, tá? Fica essa aqui para você dormir, durma com Deus e aprenda com teólogo. Calado.
Não fale besteira.